Nos últimos 30 dias, as taxas do Tesouro IPCA+ vêm caindo. Com as taxas caindo, no curto prazo, o preço do Tesouro IPCA+ sobe. Por isso, a gente decidiu gravar esse vídeo, para trazer um alerta sobre investimentos do Tesouro IPCA+. Quem vai te guiar em tudo isso é o meu sócio, Felipe Almeida. Se você gostar do vídeo, deixa o dedo no like. Boa, beleza, vamos direto ao ponto aqui. Se o Tesouro IPCA+ é um dos ativos mais seguros do Brasil, por que é que às vezes ele cai tanto? E por mais que recentemente os preços tenham subido, na verdade. Como a gente já te mostrou, o Tesouro IPCA+ 2050, aqui no exemplo desse vídeo, de fevereiro até aqui ele rendeu já 15%. Só que se a gente alonga um pouco mais esse prazo, no mesmo título, a gente vê quedas consideráveis, chegando até 40% do ano passado até aqui. Poxa, numa ponta você vê uma valorização de 15% em 3 meses. Na outra ponta você vê uma queda de 40% em menos de um ano. Por que isso tudo acontece se a gente tá falando de uma renda fixa? Como é que é essa dinâmica? E aí pensa comigo aqui, imagina que você comprou um apartamento na planta com a construtora ali, por exemplo. O contrato que você vai assinar tá te dizendo que você vai receber num prazo determinado ali um apartamento com tantos quartos, com tal revestimento, com todas as características dele. Ora, chegando a data daquela construção, você vai receber as chaves ali que aconteça o que acontecer. A gente sabe que na prática não é tão assim que acontece, mas no contrato é assim que te diz. O ponto é que entre o início da construção e até a finalização para você receber esse apartamento, o preço desse imóvel ele vai variar e isso acontece mesmo. Só que como você assinou aquele contrato lá atrás, o teu recebimento, que é o imóvel com todas as suas características, ele vai ser exatamente o mesmo, independente do que acontecer aqui no meio. Com o Tesouro IPCA e com as rendas fixas acontece uma coisa muito parecida. Se você espera até o vencimento dos contratos do momento que você investiu, você vai receber exatamente a taxa que você contratou. IPCA mais 6, IPCA mais 7, seja lá qual for. Mas enquanto a obra não termina, o valor de mercado desse título ele varia. Ele pode variar e vai variar. De forma ainda mais técnica, funciona assim. Ó. Imagina agora que você comprou um título ali que ele vai render 10% ao ano, para a gente simplificar essa conta aqui. E aí o preço unitário, chamado de PU desse título, inicialmente aqui no ano 1, PU1, era de R$1.000. Ou seja, se você quisesse investir R$100.000 nesse título aqui, você precisaria comprar 100 unidades do preço unitário. Beleza, você investiu aqui e esse título vai vencer daqui a 2 anos, no ano 3. Ora, o que é que você já sabe nesse momento? Você já sabe que no fim do período, esse título vai precisar valer 1.210, que é a valorização de 2 vezes 10% ao ano, um em cada ano. Beleza, passou o ano 1. Vamos imaginar que quando você chega no ano 2, no meio desse prazo aqui, por alguma razão macroeconômica, o Brasil deu uma piorada, qualquer coisa que aconteceu, a taxa de remuneração desse título ela mudou. A Selic do país aumentou, a inflação deu uma degringolada. E ao invés desse título aqui pagar 10% para os investidores novos, ele na verdade agora paga 15%. Ora, não são coisas assim que a gente vê acontecer no próprio Tesouro Direto? Num mês ele estava pagando IPCA mais 7, agora ele vai estar pagando IPCA mais 6 e isso varia ao longo do tempo. Beleza, você que já tinha esse título também vai ter uma remuneração um pouco maior a partir de agora. Só que por mais que a rentabilidade muda, qual é o fator que não muda aqui? O teu valor final. Da mesma forma, você precisa continuar chegando em 1.210 no final do período. Ora, então o preço unitário do teu título no ano 2, que deveria inicialmente ser de R$1.100, caso aquela rentabilidade de 10% se mantivesse, ele não vai mais ser isso. Ele precisa receber uma marcação a mercado a respeitar essa nova rentabilidade que o título está pagando. E como a rentabilidade do próximo ano aqui, na verdade, subiu, o preço unitário desse título ele vai precisar ser menor do que 1.100. Mais especificamente, vai ser de mais ou menos R$1.052, para que ao adicionar os 15% nesse próximo um ano, você tenha exatamente a mesma rentabilidade para chegar em R$1.210. E é essa a dinâmica que a gente chama de marcação a mercado, que faz o preço do título variar para cima ou para baixo ao longo do tempo. Então, explicado tudo isso, o resumo da ópera é, se a rentabilidade que você vê no site do Tesouro Direto, por exemplo, ela está subindo, você consegue assumir e caso você já tenha esse título na tua carteira, você vai ver a rentabilidade dele caindo de um mês para o outro. E o contrário também é verdade, que é inclusive o que está acontecendo nos últimos 90 dias. O Tesouro IPCA+ 2050, por exemplo, está com uma alta de 15%, porque as taxas vêm caindo. E aí, poxa, pensa comigo, 15% de alta em 3 meses, isso aqui é mais do que a alta que ele deveria estar dando no ano, quando você olha para a taxa de remuneração, né? IPCA mais 6,96, vamos imaginar uma inflação de 5 ali, a gente está falando de 5 mais 7, mais ou menos 12% no ano. Você recebeu 15 em 3 meses. Então, sim, a marcação a mercado, ela traz essa sensibilidade. Só que, poxa, você ainda assim olha para isso e fica meio confuso, né? A taxa de rentabilidade agora está menor, mas na verdade eu ganhei
ganhei dinheiro com esse título. Isso é bom ou é ruim? Me responda aqui você, o que é que você acha sobre isso? E mais que isso, o que é que se faz agora, para quem tá olhando para esse momento, sabendo que as taxas já chegaram a IPCA mais 8, mas estão a IPCA mais 7, IPCA mais 6,9. E bom, a primeira coisa é a gente entender por que essa queda tá acontecendo. Isso tudo é explicado pela expectativa que o Brasil tem sobre a Selic no futuro. O que é que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros daqui para frente? E isso fala muito. Enquanto que há 6 meses mais ou menos a gente tinha uma postura do Banco Central de olha só, eu vou continuar aumentando a Selic custo que custar até chegar em um patamar mais alto, não sei quanto ainda. E aí assim a gente chegou a 14,75, que é o que a gente tá agora. Só que a postura do Banco Central nesse momento é diferente. Ele está muito mais dizendo que, olha só, chegamos num patamar bom de Selic. Não vejo altas muito fortes pela frente. Agora, também não vejo queda. A gente provavelmente vai ficar por aqui por um tempo. Perceba que a postura já mudou. Pelo menos a gente já não está mais subindo tanto a Selic. A gente chegou em um outro patamar. Isso faz com que o mercado fique um pouco mais calmo com os juros futuros e projete no título do Tesouro IPCA+, por exemplo, uma taxa mais baixa, já que ela está relacionada diretamente com a expectativa da Selic. Moral da história, quando as expectativas melhoram, projeção da Selic futura cai e as rendas fixas são marcadas positivamente a mercado. Felipe, então, beleza. Se agora está começando a valorização do Tesouro Direto, já teve gente que ganhou 15% ali em pouco tempo, pode ser muito mais que isso, inclusive. Será que eu devo comprar agora? Eu sei que muita gente pensa isso. E aqui a gente consegue até fazer conta. Ó. Nessa página da calculadora do próprio Tesouro Direto, a gente consegue colocar aqui algum título de Tesouro IPCA+, como por exemplo o próprio 2050 que a gente vem falando. Imaginando que você está fazendo um investimento aqui em maio de 2025 de 100 mil reais a uma taxa mais ou menos de IPCA mais 7, que é o que está nesse momento. Ora, imaginando que a inflação vai ficar em torno de 5 só a título de simulação. E aí vamos imaginar que você vai fazer um resgate antecipado. Por mais que esse título vá até 2050, você vai estar pensando em resgatar ali mais ou menos em junho de 2030, daqui a mais ou menos 5 anos. E que a taxa do tesouro naquele momento ali vai estar de IPCA mais 4, na verdade. Ou seja, você vai sofrer uma marcação positiva nesse período. Ora, o que é que aconteceria com esse teu título nesse cenário aqui, ó? Os teus 100 mil reais teriam virado, na verdade, um pouco mais de 300 mil. E mesmo quando você desconta o imposto de renda de resgate, você teria ganhado ali 23% ao ano nesse título. Muito mais do que o IPCA mais 7 do que você pensou. Puxa, Felipe, isso aqui é um cenário positivo, né? Pensar em ganhar dinheiro no curto prazo com esse título, mesmo que ele seja para um prazo muito mais alto. Ora, achei então o investimento perfeito aqui. Só que o grande ponto aqui é que investir somente por causa disso aqui é uma postura meio especulativa. Concorda comigo? Você está supondo que a taxa vai cair de um jeito que você acha que ela tem que cair daqui a 5 anos. Agora, você precisa assumir também que caso essa taxa, na verdade, ela esteja mais alta, vamos imaginar que lá na frente você vai encontrar um IPCA mais 9, por exemplo, que pode acontecer. Ora, o que é que aconteceria com esse teu título no mesmo caso? Os teus 100 mil reais, na verdade, teriam virado 123 e caso você resgatasse previamente, você teria tido uma rentabilidade de 3,5% ao ano. Bem abaixo do que você esperava de um IPCA mais 7. Opa, então aqui a gente já tem uma diferenciação muito clara. A renda fixa é segura, ela é muito mais direcionada quando a gente espera até o prazo de vencimento dela. Agora, qualquer resgate prévio antes do prazo, quando você está pensando em tirar alguma rentabilidade disso, mesmo dentro da renda fixa, se torna um investimento completamente especulativo. E por ser especulativo, não é indicado de se colocar numa carteira de longo prazo consistente. Não faz nenhum sentido colocar uma parcela relevante do teu patrimônio em estratégia como essa. Até porque nós, seres humanos, somos muito ruins em tentar prever o futuro, em descobrir a hora exata que o mercado vai virar. E isso não sou eu que estou dizendo, existem estudos comprovados mostrando que o viés emocional dos próprios analistas profissionais do mercado financeiro, eles afetam e muito a tomada de decisão, seja ela mais otimista ou mais pessimista. Então, se os próprios profissionais de mercado têm os seus viés emocionais, imagina um investidor pessoa física comum, que tem o trabalho dele ali, se dedica todos os dias na profissão e tira um tempinho ali para estudar um pouco sobre investimento. Ora, é claro que esse cara não vai ter uma tomada de decisão 100% livre de emoção. O próprio mercado financeiro errou 95% das previsões que ele tentou fazer sobre a economia desde 2021. Então, será que a gente tentar fazer uma previsão sobre a economia, sobre a curva de juros, que horas a Selic vai cair, será que a gente tem chance realmente de acertar isso? E mais que isso, fazer isso de forma consistente para sempre ganhar dinheiro dessa forma? Quando a gente vai para o conselho dos grandes investidores sobre previsão do futuro, o Warren Buffett vai nos dizer ali, ó, previsões podem nos dizer um bocado sobre quem está fazendo. Elas não dizem nada sobre o futuro. O Peter Lynch vai dizer, você nunca consegue prever a economia, você não consegue prever o mercado de ações. Eu fiz um outro vídeo detalhado explicando a nossa visão do porquê que marcação a mercado não é uma forma consistente de se ganhar dinheiro. Até porque mesmo que você ganhe dinheiro dessa forma, isso não é vantajoso para você. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado para você acompanhar depois. Mas ainda assim, eu sei que alguns de vocês ficam com outra dúvida na cabeça. Ah, Felipe, mas as taxas
do Tesouro Direto, elas estão mais baixas agora. Será que a boa hora do Tesouro IPCA já passou, por exemplo? E bom, para isso a gente precisa olhar para o passado e não somente para a taxa do momento. Nessa comparação que eu trouxe aqui para vocês, o índice IMAB, que é a linha azul do gráfico, na comparação com o CDI, ela fica bem acima. O índice IMAB, ele basicamente é uma cesta de vários títulos do Tesouro IPCA, com vencimentos misturados ali dentro. Ou seja, por esse gráfico, a gente entende que, na média, o Tesouro IPCA bate com folga o CDI aqui no Brasil. Isso quer dizer que não é porque a taxa subir um pouquinho ou cair um pouco mais que o ativo vai deixar de ser interessante para uma montagem de uma carteira bem estruturada, já que ele tem uma rentabilidade bem acima do CDI, por exemplo. Então, não é a variação do título que vai inviabilizar esse investimento. E também não é a valorização de curto prazo que vai te dizer que é o melhor ativo de todos. E existe sim uma forma muito clara de você usar a própria renda fixa para ganhar muito mais dinheiro na sua carteira. Quando a gente olha para o passado com as nossas estratégias aqui do clube, por exemplo, a gente vê que mesmo uma carteira totalmente de renda fixa, ela teve uma rentabilidade muito maior do que o CDI, do que o próprio Ibovespa, em mais de 2 vezes. Tudo isso por aproveitar, sim, oportunidades pontuais no mercado. Eu vou te explicar como é que a gente faz isso aqui no clube e te fazer um alerta muito grande para quem está olhando para o Tesouro IPCA nesse momento. Inclusive, se você quiser a nossa ajuda aqui do Clube do Valor para aplicar diretamente os conceitos da nossa filosofia de investimentos no teu caso específico, considerando o teu contexto patrimonial atual, os teus objetivos financeiros, sempre se baseando em uma filosofia comprovada de investimentos, aí eu preciso te convidar para uma sessão de diagnóstico financeiro 360 graus. Essa aqui é uma sessão totalmente gratuita, onde um dos nossos especialistas vai pegar essas filosofias aqui e vai olhar para a tua carteira e entender se você tem alguma coisa que possa melhorar para trazer uma rentabilidade mais alta para os teus investimentos sem correr riscos desnecessários. Foi exatamente essa filosofia de investimentos que fez com que a gente alcançasse mais de 4 bilhões de patrimônio sob consultoria e gestão aqui no Clube do Valor, somando todos os nossos clientes, e que fez inclusive que nós nos tornássemos a maior consultoria de investimentos fora de São Paulo, no Brasil. Para você participar dessa sessão gratuita, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code, que eu vou deixar aqui na tela, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E aqui eu preciso dividir contigo o alerta sobre quem está olhando para o Tesouro IPCA. Não existe em nenhuma hipótese essa história de que agora o momento do Tesouro IPCA passou e quem não investiu perdeu o bonde. Do mesmo jeito que também não existia de que agora que o Tesouro IPCA está pagando mais 8, esse é o momento, oportunidade do ano, nunca teve nada tão bom quanto isso. Para quem tem foco em investimento no longo prazo, o que importa é a classe de ativo bem montada e bem escolhida na forma como ela vai entrar na carteira. Essas oscilações acontecem e são normais. O que o investidor precisa, na verdade, é de uma estratégia muito clara que mostre exatamente a hora certa que ele precisa comprar um ativo. E é exatamente isso que a gente está fazendo com o patrimônio da nossa pessoa física e dos nossos clientes aqui do clube. A gente está basicamente seguindo o que a gente chama de sistema de alocação estratégica. E depende muito de como é a montagem da carteira de cada um dos investidores. Ora, existem investidores mais arrojados e existem investidores um pouco mais conservadores. Vamos imaginar um modelo que se chama de equilibrado aqui, por exemplo, que tem 30% da alocação em renda variável e todo o restante em renda fixa, sendo preponderante uma alocação mais pesada em renda fixa e inflação. Ora, imagina que agora você já tenha 30% da sua carteira alocada em renda fixa atrelada à inflação. E nesse momento, o título do Tesouro IPCA+, por exemplo, ele está sendo marcado positivamente, ele está valorizando. O que vai acontecer na tua carteira, então, é que os 30% que você tinha vão virar 32%, 33%, 35% em alguns casos. E isso já é um recado muito claro que você não deveria estar comprando o Tesouro IPCA nesse momento, por exemplo. Entenda, não porque as taxas caíram, não porque o título se valorizou, mas porque a sua estratégia está dizendo o que você tem que fazer na hora certa que você tem. Em compensação, alguma outra parcela da tua carteira vai ter caído no mesmo momento para essa aqui subir. Vamos imaginar que ações internacionais que deveriam ser de 10% agora está em 7%. Ora, você já sabe exatamente aonde você deveria estar fazendo os aportes da tua carteira. E essa é a única forma possível de você aproveitar os momentos de oportunidade no mercado, onde uma classe está caindo e você vai comprar para aproveitar. Felipe, eu não tenho tanta clareza de como é que eu posso fazer isso. Nesse caso, eu preciso te convidar a uma aula 100% online e gratuita que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te dar na próxima terça-feira, para te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para dobrar o potencial de retorno que você tem. Essa aqui é uma aula mais aprofundada para que ele possa te mostrar na prática como fazer isso e é totalmente gratuita. Para você se inscrever, é só clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo. Dito tudo isso, fica o nosso alerta e o que a gente está pensando aqui de renda fixa nesse momento. Me conta aqui embaixo nos comentários se esse vídeo agregou para a tua vida. Eu quero ouvir o que é que vocês estão achando do conteúdo. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.